Boa tarde, novamente estamos com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iniciaremos o capítulo 11, que é o último capítulo da obra, que tem a temática a individuação. Vamos assim para o comentário introdutório que fazemos habitualmente de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Nos pensamentos habituais, recebemos 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para a introdução do nosso estudo. Emmanuel, ele é bem claro ao nos chamar a atenção e taxativamente dizer: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Ele alude aqui ao nosso passado encarnatório, às situações de desequilíbrios e de conflitos que fazem parte do nosso inconsciente profundo, nosso inconsciente de vidas passadas. E esse passado, inclusive que nós já estivemos aqui em alguns estudos anteriores, comentando como sendo o lado sombra, o lado do inconsciente, ele é esse armazém de predisposições, na grande maioria delas, de teor desequilibrado inferior. E para que nós não sejamos vítimas reiteradas do nosso passado de sombras, é necessário, como Emmanuel diz, muito esforço de vontade, de querer de fato ressignificar esse passado que trazemos. E ele diz por que isso assim se dá. Os pensamentos habituais recebemos 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Então, habitualmente, através das imersões do nosso pensamento, esse inconsciente nos estimula, nos convida de forma a ter atitudes ou comportamentos desordenados ou inferiores. Por isso é que, ao termos marcado esse encontro com a doutrina espírita, e sobretudo agora com os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, nos são fornecidos os instrumentos para que não sejamos vítimas de nós mesmos, do nosso passado de conflitos, de desarmonia com as leis divinas. E que, se não estivermos atentos a esse trabalho de transcendência, de superação, de ressignificação desse passado, não teremos êxito na nossa caminhada reencarnatória. E poderemos facilmente repetir em erros e comportamentos atitudes com as quais já sofremos muito. E que agora, aproveitando esse encontro espiritual propiciado pela doutrina espírita, temos todas as possibilidades para o êxito dessa nossa empreitada reencarnatória.
Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, que tem essa temática, a individuação, que é um termo, a princípio criado em psicanálise por Carl Gustav Jung, e que tem a ver, dentro desse estudo trazido a nós por Joana de Ângeles, com o despertamento do eu profundo, o encontro com o self, aonde a percepção de que tendências, comportamentos, emoções que vivemos podem e devem ser analisadas num critério de observação e não de identificação com elas, na busca desse nosso Cristo interno, do nosso eu profundo, aonde temos na doutrina espírita, pelo entendimento da imortalidade da alma, todo o subsídio para fazer essa jornada de autoconhecimento com equilíbrio, com harmonia íntima, sem aberturas para estados de culpa ou muito menos de condenação, mas de ressignificação desse passado, há pouco dizíamos, de sombras, e que na atual oportunidade encarnatória nós somos convidados a dar um passo avante. Mas vamos aos textos para a melhor compreensão dessa temática que estamos vendo nessa tarde. E começa Joana dizendo assim: toda a trajetória existencial humana tem por finalidade a conquista da individuação. O princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria. Entendamos aqui. Essencialmente, em termos espirituais, nós temos, durante a encarnação, o desenvolvimento natural de uma personalidade, de um caráter associado à predominância do ego em nós, e que na verdade não representam a nossa essência. Tudo aquilo que a gente pensa, sente e se identifica tem um enorme contributo da educação, do convívio, da infância que tivemos na atual oportunidade encarnatória, e que representam todo um conjunto de material que de maneira nenhuma é a nossa essência espiritual, mas apenas propicia identificações temporárias que, ao retornar ao plano espiritual, passarão necessariamente por uma ressignificação, assim como quando retornarmos em encarnação futura a novamente revestirmos o corpo físico. O que é preciso aqui deixarmos claro é que a nossa essência, o nosso eu profundo, ele está além dos valores de personalidade com os quais nos identificamos atualmente. E é por isso, voltando ao texto, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria. Para ela não se sentir mais submetida a traumas e complexos e problemas de ordem tormentosa, tão comuns no mundo materialista em que vivemos, no qual as pessoas, por não trabalharem o seu despertamento espiritual, desenvolvem um processo de identificação doentia
com a própria personalidade que temporariamente se apresentam, assim como com todos os conflitos e traumas que ela traz dessa vida e de vidas passadas e que acabam sendo geradoras de muito sofrimento. Não é à toa que nós vivemos o século das doenças do sentido, das doenças emocionais. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras questões tormentosas no psiquismo são resultado doentio dessa identificação com o transitório. Há uma obra que já chegamos aqui a sugerir a leitura e voltaremos, porque ela aborda de uma forma ímpar todo esse conteúdo que nós estamos vendo hoje. Essa obra Impermanência e Imortalidade, que é do espírito Carlos Torres Pastorino, na mediunidade de Valdo Pereira Franco. É a única obra desse espírito e que, como o próprio título aqui diz, Impermanência e Imortalidade, vai fazer todo um trabalho para que nós percebamos que, muito além das identificações transitórias do corpo, da personalidade, das identificações com determinados comportamentos e atitudes que temos, nós, em termos de imortalidade espiritual, estamos muito além disso. Mas é preciso estar aberto ao trabalho de espiritualização profunda para encontrarmos chão para colocar os pés. Porque para as pessoas que ainda estão totalmente identificadas com o materialismo, esse conceito de individuação, de trabalhar essa identificação profunda que existe com o Deus interno, com o Cristo interno em nós, não oferece material de contexto para essas pessoas. Mas não é o caso nosso, que já há algum tempo trabalhamos essa percepção da imortalidade da alma e dos valores transcendentes que a reencarnação propicia a nós em cada oportunidade que voltamos à Terra. Mas prossigamos. É o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Esse processo pode dar-se naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. Então, esse trabalho de individuação que aqui nós estamos desenvolvendo é um momento ímpar de trabalho da consciência do discernimento claro. Como assim? O discernimento claro é porque, na medida em que nos percebemos além das identificações de personalidade, de caráter, de gostos e de tendências, quando percebemos que espiritualmente estamos muito além disso e de que tudo isso oferece um material para o trabalho evolutivo que o espírito exerce, na medida em que esse entendimento vai se aprofundando em nós, nós estamos, como aqui o texto diz, dando um passo singular na nossa caminhada evolutiva. Mas, como voltando aqui o texto, esse processo pode dar-se naturalmente, como estamos abordando aqui. Primeiramente, através da compreensão espiritual da vida, dentro de um relativo equilíbrio emocional, psicológico que usufruímos, esse trabalho pode se dar de forma espontânea e natural. A dificuldade é quando a pessoa já se sente vitimizada por determinado trauma ou psicose que não consegue naturalmente trabalhar sem uma assistência psicoterapêutica. Porque se a pessoa estiver
enquadrada dessa forma, esse trabalho de individuação precisará primeiramente de uma ajuda de um profissional da área, da psicologia ou da psicanálise. A busca da individuação constitui um grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, desencadeadoras de conflitos e tormentos. De certa forma, quase todos nós, que pela carga do nosso passado reencarnatório, temos muitas questões para serem resolvidas. Inclusive, aqui me chama a reflexão quando, por exemplo, alguém, qualquer um de nós, que tem o contato com a doutrina espírita e que não passa por nenhuma situação de maior gravidade em termos pessoais ou familiares, e que identificando e passando a ter uma sensibilização sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a justiça divina, sobre a presença das leis de Deus em todo o universo, e que zelam pelo sucesso da nossa jornada espiritual, mesmo tendo a consciência de tudo isso, se percebe como uma pessoa triste, acabrunhada, magoada, se percebendo dentro de uma série de circunstâncias caracterizadoras de infelicidade. Isso não era normalmente para acontecer. Isso já se enquadra, como aqui é colocado, pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas. Algo não está bem. E nesse caso, o trabalho da individuação será profundamente salutar para que possamos perceber que o nosso espírito precisa, em termos profundos, se impor face o conjunto de possibilidades para estarmos em paz, em harmonia, em bem-estar íntimo, e percebemos que isso não ocorre. É necessário esse trabalho, aonde, através de estudos como esse que estamos agora compartilhando, sermos chamados a atenção sobre o autoconhecimento, a procurar entender o que é que se passa comigo. Por que é que eu ainda me mostro tão infeliz ou tão desequilibrado, mesmo já tendo uma boa carga de conhecimentos e de identificação com a imortalidade da alma? E nessa busca de autoconhecimento, o trabalho da individuação vai se mostrar como o grande desafio existencial para cada um de nós. Inegavelmente, o ser humano é o self, que lhe sintetiza todos os valores, como resultado de um largo processo evolutivo, no qual se daria uma unidade entre o consciente e o inconsciente. Então, o texto aqui nos chama a atenção ao fato principal. Essencialmente, nós somos o eu profundo self. E nele, que sintetiza todos os valores como resultado de um largo processo evolutivo. De fato, todo o trabalho, a princípio doloroso, que a reencarnação vai exercendo em nós, ao nos vestirmos e nos desvestirmos de corpo físico, de personalidade
de temporária identificação numa encarnação, para dar prosseguimento no plano espiritual e o retorno posterior à vida física. Esse trabalho, ele exerce uma terapia não só em termos de melhor amplitude de aquisição de conhecimentos e de experiências, mas também de profundo desligamento delas. De podermos, na medida em que esse despertamento espiritual vai se estabelecendo de forma mais contínua em nós, usufruirmos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, de um estado de paz e de plenitude, principalmente decorrente da consciência de imortalidade e da busca desse trabalho de ressignificação das sombras, de unificação, como aqui é falado, unificação do consciente e o inconsciente, que vai se dando quando paulatinamente o inconsciente, que representa as sombras do passado, vão sendo ressignificados, transcendidos e utilizados como estímulo à maior amplitude da nossa espiritualização. A busca da perfeita integração da consciência com a inconsciência para a mais elevada expressão do self constitui o desafio da existência humana na sua marcha ascensional. Não pode ser apagado ou descartado o nosso passado encarnatório, mesmo que tendo sido profundamente alicerçado de desequilíbrios, de sombras. Mas é necessário que agora, conscientizados dos valores espirituais da vida e da própria imortalidade da alma, possamos ter um nível de controle, de domínio sobre essas sombras, facultando com que a canalização de estados de tormento, de desequilíbrio íntimo, para as ações do bem, da vivência da caridade, da ressignificação mental que a própria doutrina espírita vai trabalhando em nós, faculte com que uma espécie de ponte entre o passado de sombras e o presente de luz se fundem e façam com que a emersão do self, do eu profundo, seja o determinante dessa integração, que, como Joana aqui coloca, é o maior desafio da existência humana na sua marcha ascensional. Porque, sendo ele realizado plenamente, nós teremos alcançado aquele estado de iluminação, de nirvana. Aquele estado onde os espíritos encarnados em condições evolutivas especiais já têm usufruído e deixado caminhos de ensinos e de exemplos para todos nós. As dificuldades e os impedimentos, os tormentos e as perturbações, os transtornos e os limites normais que caracterizam o ser, lentamente são trabalhados e corrigidos. É isso que vai se dando de forma eficaz na medida em que esse trabalho de individuação vai se planificando em nosso psiquismo. Então, dificuldades, impedimentos, tormentos e perturbações passam a ser vistos como uma terceira pessoa e não como nós nos identificando com eles. O que certamente já aconteceu em inúmeras encarnações, e talvez nessa mesma,
gerando estados até mesmo de depressões e de desequilíbrios emocionais graves. Porque o problema todo, entre aspas, é a pessoa tem determinados tormentos ou dificuldades emocionais e se identifica com ela. Acha que ela é aquele estado perturbado. E aí o desequilíbrio se intensifica ainda mais. Quando vamos trabalhando esse entendimento de individuação, mesmo que surjam traumas, tormentos, nós deixamos de estar nos identificando com ele e passamos a analisar como uma terceira pessoa, facultando, na maioria dos casos, a superação natural do problema. É claro que, como Joana aqui assinala, é um trabalho que para muitos de nós vai se dando lentamente. Precisa estar sendo trabalhado agora. Essa nova percepção de ver a vida e de ver a nós mesmos. A psicologia profunda, assim como a humanista e a transpessoal, facultando percepções para a visão espiritual inerente à criatura terrestre, faculta-lhe o autoexame, o conhece-te a ti mesmo. Então, todo esse campo da moderna psicologia profunda, transpessoal, humanista, ela nos possibilita essa ampliação de visão e percepção em termos espirituais. O que nos leva, naturalmente, no trabalho de autoexame e do autoconhecimento, às possibilidades ideais para transcendermos todos os estados tormentosos que trazíamos do passado. Não há dúvida, e isso serve de autorreflexão para qualquer um de nós, que se faça o conhecimento, o entendimento e o esforço de vivência da doutrina espírita, nós ainda nos percebemos em determinados estados tormentosos de conflitos, de sofrimentos íntimos. Precisamos trabalhar o autoconhecimento. O que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu me sinto assim perante essas situações? Por que ainda me faltou o controle e a direção sobre emoções ou sentimentos que eu percebo que não me são bons e que parecem ter poder sobre mim? Digo assim, parece ter poder, porque a partir do momento que você percebe esses estados emocionais, não se identificando com eles, você já está assumindo o controle. O descontrole é a pessoa que se joga em estados emocionais de tormento, identificando-se com eles e estabelecendo um desequilíbrio grande em si mesma. Mas quando nós vamos trabalhando esse entendimento, como estamos aqui provocando através desse estudo, de mesmo surgem traumas, situações emocionais tormentosas, mas tão logo surgem, nós começamos a discernir de que algo está acontecendo e não é bom, ou não é nosso, ou não nos identificamos com ele. É isso que vai trabalhando o autoexame, o autoconhecimento. A nossa identificação com os valores do espírito, que são paz, harmonia, equilíbrio, bondade, benevolência, harmonia. Todas as virtudes, como o apóstolo Paulo cita na carta aos Filipenses, e que naturalmente nós nos identificamos. E se algo ocorre e perturba isso em nós, é preciso analisarmos e redirecionarmos as emoções
nessa área. De modo que sejam desmascarados os artifícios do instinto e estabelecidos os princípios éticos morais da razão, auxiliando a conquista de todos os tesouros que lhe jazem adormecidos. Então, à medida em que vamos trabalhando esse autoconhecimento, essa individuação, vão sendo desmascarados os artifícios do instinto, entre outros, e estabelecidos os princípios éticos morais da razão. Nós passamos a nos perceber com um controle e com uma percepção sobre determinadas tendências, até mesmo, claro, instintivas, mas que não estejam ou que não estão em harmonia com os princípios morais que aderimos. E ao perceber, impomos ordem, auxiliando a conquista de todos os tesouros que lhe jazem adormecidos. Como assim? É pelo seguinte: na medida em que esse trabalho espiritual de autoconhecimento, de despertamento do self, de individuação vai se processando, estabelece-se no nosso psiquismo, no nosso campo mental, um nível de energias serenas e equilibradas que propiciam o despertamento ou a interação com estados emocionais, com ideias e atitudes em consonância, em harmonia com a espiritualidade elevada. É isso que se refere os tesouros aqui. Esses tesouros que jazem inatos em nós, pelo fato de não ter recebido nenhuma atenção e nenhum preparo de terreno para que eles se expressassem, vivem sufocados. Mas na medida em que esse trabalho de espiritualização esteja sendo levado a sério por nós, nós estaremos cada vez mais nos percebendo e nos nutrindo com estados de psiquismo elevado. Em meditação chamaríamos aí de frequências alfa, frequências que se identificam com os valores, os tesouros além da matéria. Nesse largo processo de evolução e aprimoramento, a reencarnação enseja a lapidação das mazelas, o burilamento dos sentimentos, desenvolvendo as emoções que passam a comandar as sensações. Emoções aqui, claro, estabelecidas no equilíbrio, nos valores espirituais. Então, esse largo processo de evolução e aprimoramento, nós temos na reencarnação um trabalho paulatino de lapidação. Mas a partir do momento em que, pelo uso ideal do livre-arbítrio, começamos a vivenciar estados emocionais em harmonia com as leis divinas, com o burilamento dos sentimentos e o desenvolvimento de emoções sadias e elevadas, de forma natural, começa a se estabelecer de forma cada vez mais frequente no nosso dia a dia, estados, sensações de bem-estar, de paz íntima, de plenitude espiritual, que podem e devem ser vividas desde agora,
libertando das sombras tormentosas, impulsionando o ser para a conquista do luminoso, do Samadhi, do reino dos céus. Então, é nessa diretriz que o trabalho da individuação vai nos levando, nos libertando das sombras tormentosas do passado, libertando, entendamos aqui bem no sentido de ressignificando, de canalizando essas energias, porque são energias, mesmo que em sombras, mas que agora são canalizadas para os ideais sublimes de evolução, impulsionando o ser à conquista do luminoso. O luminoso que é um estado sagrado, de identificação espiritual profunda, do Samadhi. O Samadhi aqui, que é o sinônimo daquele estado de iluminação muito expresso em religiões como o budismo. Então, esse é o estado de Samadhi, o estado do Buda e do reino dos céus, colocado por Jesus e assinalado de que ele já existia e já existe dentro de nós, mas que precisava e precisa receber atenção, despertamento, identificação. Aqui nós concluímos o estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.